Amém. Eu gostaria de convidar nesse momento a abrir a palavra de Deus em Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12, versículo de número 15. Números, capítulo de número 12, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus em Números capítulo 12, verso 15. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Vou repetir. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Feche seus olhos uma vez mais. Senhor Deus, louvamos, agradecemos, santificado seja o teu santo nome hoje e eternamente, ó Pai. Nós declaramos nesta hora o teu poder sobre nós, declaramos que teu Espírito Santo age sobre as nossas vidas e tem liberdade, Senhor, de ministrar aos nossos corações, produzindo transformação, arrependimento, que sejamos, Senhor, melhores que ontem e a cada dia sejamos aperfeiçoados por Ti. Estamos aqui nessa terra, Deus, para sermos aperfeiçoados, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, e um dia estejamos contigo, ó Deus, junto ao Pai. Nesta hora, fala aos nossos corações, transforma-nos segundo a Tua glória, segundo a Tua majestade e poder, para que a cada dia, Deus, exalemos a Cristo e tenhamos, Senhor, cada dia mais a aparência do Teu Filho amado. Vem nesta hora ministrar sobre os nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido. Esse texto que acabamos de ler, ele declara algo que havia acontecido sobre a vida de Miriam. Miriam estava leprosa, Miriam tinha sido punida, penalizada por Deus, por algo que ela e seu irmão haviam cometido, Miriam e Arão. E a Bíblia diz que Miriam ficou com lepra, e a autorização, o mandato de Deus, aquilo que Deus declarou a ela, foi que ela ficasse separada de todo o restante da comunidade, de todo o restante de Israel, por 7 dias. Por 7 dias ela deveria ficar excluída, separada de toda a sua casa, família, parentela e amigos. E a Bíblia diz que quando ela estava separada, quando ela estava ali excluída, a Bíblia diz que o povo não partiu enquanto ela não foi reintegrada à comunidade, enquanto ela não foi reinserida à sua casa, depois do momento de cura. Eu queria começar essa ministração dizendo para você que brevemente, em nome de Cristo Jesus, Deus irá reintegrá-lo ao patamar onde você estava, em nome de Jesus. Às vezes, por algum breve momento, a gente fica excluído do restante. Enquanto o restante do povo celebrava, enquanto o restante do povo participava, socializava, estavam em comunhão, estavam na mesma visão, na mesma integração, no mesmo coração, Miriam estava fora daquele contexto.
E quantas vezes a gente se sente fora do contexto? Quantas vezes a gente se sente excluído do restante? Quantas vezes a gente se sente menor do que o irmão do lado? Quantas vezes a gente se sente, sabe, insuficiente, pequenino demais perante o restante das pessoas? Às vezes Deus separa esse tempo realmente para a gente. E às vezes somos nós mesmos que entramos nesse tempo de exclusão. No caso de Miriam, foi Deus que determinou. Mas às vezes Deus não determinou esse tempo e nós mesmos, sabe, nos sentimos excluídos ou nos excluímos do restante das pessoas. Então eu vou para uma igreja, eu vou para a minha família, eu vou para um evento e não me sinto pertencente àquele lugar. Eu não me sinto pertencente, sabe, abrigado àquele lugar. Então eu começo a fazer algo que todas as pessoas fazem, que é o isolamento. Sabe, querido, é comum, nos momentos de dificuldade, nós nos afastarmos, nós nos isolarmos. Por quê? Porque a gente fica fragilizado, a gente se sente pequenino, a gente se sente menor do que aquele momento. A gente se sente ferido, acuado. E a gente começa a se isolar da família, começa a se isolar dos irmãos, começa a se isolar da igreja. A gente começa a entrar num ambiente de confinamento. Por que nós entramos nesse ambiente de confinamento? Porque temos vergonha da nossa lepra. Vergonha do momento que estamos vivendo. Por muitas das vezes nós estamos nos sentindo constrangidos pela situação. Seja a situação de padecimento, seja a situação de tribulação, seja a situação de pecado, seja a situação, sabe, de fragilidade emocional. Nós começamos a nos isolar para que as pessoas não nos vejam, para que as pessoas não percebam, para que as pessoas não sintam. Mas, queridos, o importante não é se as pessoas estão percebendo, se as pessoas estão vendo, ou se as pessoas estão nos subjugando, ou se as pessoas estão pré-julgando. O importante, querido, é que, independente da tua lepra, independente do motivo da tua exclusão, Deus não tirou os olhos da tua vida. Deus não te abandonou por mais que você se sinta excluído. Às vezes nós até sentimos, pensamos que Deus também nos excluiu, ou que Deus nos abandonou. Querido, Deus muitas vezes nos tira do meio da comunidade, do meio das pessoas, não é para punição, mas é para nos guardar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos leprosos no meio da comunidade, muitas das vezes a comunidade nos acusa, nos sacam pedra, nos impõe dedo. E Deus muitas vezes sabe que estamos vivendo um momento frágil, e Deus prefere nos guardar num lugar diferente. Para quê? Para que sejamos curados, restaurados, e não mais cria-se outro problema, outra ferida. Nós temos que aprender, querido, que no momento de exclusão, eu tenho que mostrar minhas feridas, não é para o homem. As minhas feridas precisam estar conhecidas diante de Deus. Porque o homem, por mais que ele tente te ajudar, ele não vai resolver a tua ferida. A única pessoa que pode mudar a tua história, a única pessoa que pode mudar o quadro da tua vida, querido,
é o Senhor Jesus. É o único. Mas muitas das vezes nós queremos mostrar as nossas lepras para as pessoas se compadecerem, para as pessoas sentirem dó da gente. Nossa, que dó daquela irmã, está passando por uma luta. Querido, realmente nós vamos ter compaixão, nós vamos compadecer. Mas, querido, quem tem que ver as nossas lepras, as nossas feridas é o Senhor. Porque quando Ele enxerga nossas lepras, querido, o olhar de Deus não é um olhar de dó, é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar de alguém que pode curar a sua lepra. Mas é engraçado, querido, que a lepra, por mais que ela seja curada, a pele não vai ser mais a mesma. Haverá marcas, haverão manchas. E Deus não poderia mudar a minha vida, pastora, sem ter essas manchas, essas marcas? Poderia. Mas as marcas são necessárias na nossa pele. Para quê? Para nos lembrar, não ao Senhor, mas para nos lembrar que o mesmo Deus que curou a lepra de ontem é o Deus que pode curar a lepra de hoje. Aleluia. O mesmo Deus que interviu ontem é o mesmo Deus que pode intervir agora. Ele não mudou. Talvez a lepra seja outra, mas Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Sabe, se nós olharmos o contexto, o motivo que levou Miriam a ficar leprosa, nós olhamos no versículo de número 1 do capítulo 12. Miriam e Arão não concordando com Moisés com relação à mulher de Moisés. Algumas correntes doutrinárias, algumas correntes de pensamento, diz que essa mulher do versículo 1 era a própria Zípora. Outras correntes de pensamento diz que não. Essa mulher era uma mulher etíope, Moisés havia se casado novamente. Mas independente da corrente de pensamento, aqui fica uma lição para as nossas vidas. Quem somos nós para julgar a vida do irmão ao lado? A Bíblia diz no verso 1 assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, e algumas traduções coxita, que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não, falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem manso, mais do que todos os homens que haviam na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu numa nuvem, coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é o quê? Fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Sabe, queridos, nós temos que nos preocupar com os nossos pré-julgamentos. Arão era homem de Deus? Era. Miriam era mulher de Deus? Era. Moisés era homem de Deus? Era. Fala comigo. Eu sou coigual a você. Somos filhos. Mas não por isso eu tenho o direito de te julgar. Sabe, querido, eu vejo às vezes as pessoas
se, sabe, revestindo de uma santidade, de uma religiosidade, de um juízo que, na verdade, ela não tem. E ainda que o tivesse, isso não dá respaldo para ela julgar a vida do irmão. Você não é melhor do que teu irmão do teu lado. Você não é melhor, sabe, do que um outro evangélico, do que um espírita, do que um católico, do que um muçulmano. Seja lá qual for a religião, querido. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós fomos resgatados pelo único sacrifício, pelo único sangue derramado na cruz do Calvário. Não existem pessoas melhores. Existem filhos e filhas de Deus e ponto. Mas a revolta de Miriam e de Arão começou pelo casamento com essa etíope. Aqui eu vejo mais do que uma crítica em relação ao povo. Eu vejo mais que uma crítica em relação a não a mistura de raça. Não somente a questão religiosa e espiritual. Eu vejo aqui, sabe, uma crítica à questão racial também. Os etíopes são negros, todo mundo sabe disso. E o povo de Israel, eles não se misturavam com raça alguma. E para Miriam, Arão, que lá foi um choque. Embora exista aqui a doutrina que aquela mulher pertencesse ali exatamente à genealogia de Abraão, eu não vou entrar nem nesse detalhe. Mas para o povo inserir aquela mulher na cultura hebraica, no contexto, sabe, de Israel, era um choque racial, social. E Miriam não aceitou aquilo, Arão não aceitou aquilo. Agora é engraçado. A etíope casou com Arão? Não. A etíope casou com Miriam? Não. E quem estavam se prometendo na vida do irmão, então? Fala para o Senhor, irmão, não seja abelhudo. Deixa as etíopes da minha vida. Querido. Ele não casou, a mulher não casou nem com Arão nem com Miriam. O que estavam se prometendo, então? Sabe, nós muitas das vezes nos tornamos juízes da vida do irmão do lado. Olha, aquilo que o irmão fez é um absurdo. Se fosse eu, se fosse você, nada, você ia fazer do mesmo jeito. Deixa de ser hipócrita. Você ia fazer igualzinho, ou pior. Para de hipocrisia. Não, mas é porque eu aprendi. Não interessa o que você aprendeu, querido. Você erra tanto quanto a pessoa do teu lado. Talvez a etíope seja até diferente. Mas deixa de ser etíope. E então eles levantam a contenda, querido. E o que é pior? Eles não estavam discutindo isso dentro do seu âmbito familiar. Eles não estavam isso falando na hora de um jantar, na hora de uma ceia familiar, naquele almoço de domingo, naquele churrasco. A discussão foi dentro do templo, dentro da presença de Deus, dentro do lugar da manifestação de Deus. Não foi no âmbito familiar. Talvez se fosse no âmbito familiar, aquilo nem tenha tanta relevância para Deus. Mas eles estavam discutindo dentro dos átrios do Senhor. Eu aprendo, querido, que a igreja não é um lugar onde não existe esse tipo de questões. É hipocrisia dizer que a igreja só tem santos. Não, vá para a minha igreja, que minha igreja não tem fofoca. Mentira, querido. Em todo lugar existe em maior ou menor grau. Porque, querido, dentro da igreja sempre haverão, sabe, joios, pessoas que ainda estão em fase de restauração, pessoas que ainda estão em fase de comunhão, de procurar e restaurar e se arrepender, se converter, sempre vão ter ainda, querido. Mas quando a discussão começou dentro da igreja, dentro do templo, dentro da congregação, a primeira providência que Deus falou: vai os três para fora agora. Sai Abraão, sai Moisés e sai Miriam. Diga para a pessoa do teu lado, querido,
dentro da igreja não é lugar para confusão. É lugar de restauração, de comunhão, de presença de Deus. Fala, quer confusão? Vai fazer da porta para fora. Querido. E então, quando ele sai do templo, sai da congregação, a Bíblia diz que fora do arraial, ou melhor, fora da congregação, fora do templo, uma nuvem apareceu. E nessa nuvem vem a voz do Senhor advertindo aquele comportamento. E a Bíblia diz que Deus repreendeu aquela atitude de Arão e Miriam. E a Bíblia diz no verso de número 9, que quando Deus falava a eles, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e Deus fez o quê? Se retirou. Eu aprendo, querido, que Deus não traz direcionamento em ambiente de confusão. Deus não traz direcionamento em ambiente de fofoca. Deus não traz direcionamento em ambiente de insubordinação, em ambiente carnal. Deus não traz direção. A Bíblia diz que Deus se retirou. E a Bíblia diz no verso 10, quando a nuvem se afastou, qual foi a consequência? Qual foi desenrolada a história? Miriam se achou leprosa. Sabe, queridos, a presença de Deus nas nossas vidas é algo muito importante. Todos nós temos lepras. Mas a nuvem de Deus, quando está sobre as nossas vidas, não é que ela esconde a nossa lepra, mas ela nos protege dessa lepra. E quando a nuvem sai, a nossa lepra é vista por todos. Então, queridos, por mais que seja grave o seu erro, e talvez a nuvem de Deus tenha se afastado, eu quero te dizer, vá atrás da nuvem. Não concorde com o afastamento da nuvem. Não concorde no ir da nuvem. Por mais que a nuvem tenha ido embora, opa, está se movendo a nuvem, eu estou indo atrás então. Não é para esconder tua lepra, mas é para entender, querido, que somente em Deus as nossas chagas, as nossas feridas, os nossos problemas têm realmente solução. Somente em Deus, querido. O restante é paliativo, o restante, querido, é somente enganação. E a Bíblia diz que quando a nuvem se foi, Miriam estava leprosa, branca como a... Ela estava toda esbranquiçada. Agora é interessante. É até cômico. Que cor que era a etíope? Negra. Que cor que Miriam ficou? Branca. Geralmente quem conhece lepra sabe que ela é o quê? Avermelhada. Deus ali, querido, desculpa a expressão, não quero agredir, chocar ninguém, mas Deus deu uma lição a Miriam. Você se acha melhor porque é branca? Porque não é tão moreninha? Então toma, vou te esbranquiçar mais ainda. Toma, lepra. Foi um choque. Então fala para o seu irmão, naquilo que você acha ser muito bom, intocável, essa é exatamente a sua fraqueza. Você entende isso, querido? E a Bíblia diz que quando Miriam ficou leprosa, olha o que diz no verso 11. A Bíblia não diz isso, tá, querido? Eu estou falando por conta própria. Eu estou aqui fazendo uma analogia, uma fantasia, então não entenda mal.
Eu acredito que começou ali o cabelinho, sabe? O fio de cabelo de Arão começava a ficar branco. O fio de cabelo do dedo ele começava a ficar branco. Ele já gritou assim: ah, Moisés, não deixa isso acontecer comigo não. Olha o que diz no verso número 11. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado que loucamente cometemos. Ele já gritou logo ao Senhor. Logo ao Senhor. Por que Miriam não fez isso? Vou te falar, querido. Os dois estavam errados. Os dois estavam sendo julgados por Deus. Mas Miriam não teve a sensibilidade de perceber que estava mudando algo nela. Abraão, a Bíblia diz que Arão já percebeu logo que ela estava mudando. Antes que tudo se consumasse, ele já gritou ao Senhor: Senhor! Eu te falo que nesse momento, não perca a sua sensibilidade. Porque às vezes a coisa não precisa acontecer. A lepra não precisa se instalar para você já ter o quadro revestido na sua vida. Começou, já grite ao Senhor. Já clame a Deus para que as coisas mudem. Já grite ao Senhor logo. E Arão continua dizendo: olha, não seja ela como um aborto. Olha que pesado isso, Arão falando. Não seja, verso 12, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Sabe, muitas das vezes nós sentimos como um aborto. O que é um aborto, querido? É algo que não estava pronto, maduro, que não estava preparado para nascer e simplesmente abrimos mão, simplesmente excluímos, simplesmente lançamos fora antes do tempo certo. Não é isso? Seja aborto espontâneo ou aborto realmente voluntário. É algo fora do tempo. Quantas pessoas têm sido aborto? Têm desistido de Deus, desistido dos milagres, desistido das promessas, desistido dos sonhos. Tem sido aborto. Se não são aborto para si mesma, são aborto para outras pessoas. Ah, estou querendo, sabe o que é? Estou querendo comprar um carro. Em tempo de crise? Você está doido? Você vai se endividar? Todo mundo perdendo emprego? Está sendo aborto para o outro. Ah, eu acho que eu vou abrir um negócio. Tá maluco? Quantas pessoas têm fechado nesse momento? Problemas para tudo que é lado, as empresas estão quebrando. Você vai abrir uma empresa? Está sendo aborto. Querido, não seja um aborto. Se você não concorda, ao menos não discorde. Fique quieto. Cara, ore para aquela pessoa, que se não for de Deus, que aquilo sai do coração dela. Mas não seja aborto para outras pessoas, não. Não estrague os sonhos dos outros. Não seja abortivo. E a Bíblia diz no verso 13: Moisés clamou que ao Senhor: ó Deus, rogo-te que acudes. Deus ouvia a oração de Moisés? Ouvia sim ou não? Deus ouve a sua oração? Deus respondeu a Moisés? Sim. Olha diz o verso 14. O Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado durante 7 dias? Seja a Miriam fechada, 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Deus ouviu a oração de Moisés? Mas Deus curou Miriam? Não. Demorou quantos dias? 7. Deus poderia naquele momento trazer um milagre, curar? Sim. Mas eu aprendo que o tempo da não resposta é o tempo da lição de Deus. Se Miriam fosse curada naquele instante, ela não teria aprendido aquilo que ela errou. Às vezes a tua resposta não chegou ainda, porque ainda é o tempo de lição. Embora já tenha sido decretado por Deus o que vai acontecer, que é um milagre. Deus já havia decretado que em 7 dias ela ficaria curada. Deus já havia decretado o milagre, já tinha tido a resposta do Senhor. Mas precisaria de quanto tempo? 7 dias. Eu imagino os pensamentos de Miriam nesse tempo. Imagina-se sozinha, excluída, no meio do deserto,
Com quem você vai conversar? Só restou Deus, irmão. Só restou Deus. Não restou ninguém. Só Deus. Às vezes, querido, o isolamento não é para que nós fiquemos excluídos da comunidade, mas é um momento onde só teremos você e Deus. Você e Deus. Para quê, querido? Para que esse tempo? Tempo de reflexão, tempo de reavivamento, tempo, sabe, querido, de rever, sabe, conceitos, princípios, posicionamentos, atitudes. Poxa, eu devia ter falado isso. Poxa, eu devia ter feito isso. Poxa, eu devia ter falado de maneira correta com meu irmão. Eu devia ter, sabe, falado isso ao invés daquilo. Pensa, querido. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei 40 dias de molho em casa. Querido, para mim parece que era 10 anos. Quando você está de molho, você não tem o que fazer. Você vai procurar o que fazer. Se hoje a gente já tem a modernidade, uma coisa, imagina aquele tempo, só tinha uma caverna lá. Eu acho que ela contou cada pedra daquela caverna. Ela sabia quantos grãos de areia tinha naquela caverna ali. Ela sabia que hora vinha o vento do meio-dia, que hora vinha o vento das 3. Ela sabia que hora o sol virava, que hora que o passarinho passava. O que ele tem que fazer? Não tem. Não, ela ficou 7 dias de joelho orando. Ué, isso é muito espiritual, viu? Não, querido. Ela teve momentos de, sabe, reflexões emocionais, naturais, sim. Nós não somos seres dotados 100% espirituais. Não, nós somos dotados de emoções, nós somos dotados de pensamentos, somos dotados de espírito. E ela pensou muitas vezes. Quando você já fez besteira na vida? Fala, poxa, eu não devia ter feito isso. Poxa, eu não devia ter falado isso. Fala pro seu irmão, ainda bem que só você faz, eu não. Que mentira, que hipocrisia, hein? Todos nós fazemos, sabe, que besteiras. A questão não é se faremos, é porque nós faremos, sim. A questão é que devemos, sabe, querido, repensar sobre nossas atitudes, pensamentos, palavras. Tudo tem um lugar certo, até mesmo para falar algumas coisas tem um momento correto. Então a mulher está ali, sabe, lavando louça, está morrendo de raiva que a louça está chegando no teto. Aí você fala para ela, passa a minha roupa. Ela fala, claro, amor, o que eu não faço com você? Que conversa! Ela vai tacar um copo na sua orelha. Tem momento certo para tudo, querido. Tem momento certo para tudo. Tem momento. E aquele momento que Miriam e Arão fizeram não era o momento correto. Não era dentro do templo. Não era dentro, sabe, da congregação, na arca da aliança, diante da nuvem de Deus que eles deveriam ter feito aquela confusão. Na verdade, confusão nem é para ser feita. Mas tem situações que nós vamos tratar realmente, coisas do nosso dia a dia. Não é verdade? E a Bíblia diz no verso número 15, que Miriam ficou fechada ali fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida, inserida. Olha aqui que eu vou te falar que é muito importante. Quando você está isolada ou isolado, quando você está com lepra, toda a sua família para por causa de você. Vou repetir. Quando você está isolado ou isolada, quando você está em lepra, toda a sua família para por conta de você. Olha como é importante sua posição dentro da sua casa. Todo mundo teve que parar. Todo acampamento, ali eram milhares e milhares de pessoas. Todo mundo parou até que a lepra dela fosse curada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. É muito importante, sabe, a compaixão, a unidade, o amor. Mas não é justo toda a sua família parar por você. A sua família tem que continuar andando. E você também. A sua família tem que seguir adiante. E você também. Não é correto a sua família parar por conta de você. Ah, porque não? Ele é drogado, ele é viciado. Vamos todos olhar para ela. Vamos todos olhar para ele. Todo mundo tem que estar bacana. Vai todo mundo ajudar.
Mas a sua família não pode parar por conta disso, por causa da lepra da teu irmão, da tua irmã. Temos que andar, temos que continuar. Vamos estender a mão, vamos trazer a água, vamos trazer o pão, vamos dar o suporte. Naquilo que precisa de bálsamo, estamos aqui. O que precisar de apoio leproso, nós vamos apoiar. Mas, querido, existe um propósito para a casa. Existe um propósito para a família. Existe um propósito para a comunidade. E nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar. 7 dias parado, querido, são 7 dias perdidos. Quem ganhou com esses 7 dias? Ninguém. Só Miriam aprendeu a lição. Poxa, mas Miriam vai precisar de milhares de pessoas para aprender a lição junto com ela? Diga para o seu irmão, irmão. Fala, irmão, a lepra é sua. Por que eu tenho que aprender por você? Aprende logo. Amém, queridos? Diga assim, eu vou aprender. Não deixarei a minha família parada por causa da minha lepra, dos meus problemas, das minhas dificuldades, em nome de Jesus. Para encerrarmos, avança comigo ali para o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Sabe qual que é o problema, querido? É que quando tem um leproso e todo mundo para, fatalmente, acontecerá um declínio espiritual, emocional, às vezes financeiro, porque todo mundo está parado vivendo aquela situação. E nós precisamos aprender e crescer com os problemas e não ficar parado. É interessante que a história de Miriam, de Arão, de Moisés, nos dá um exemplo muito claro de Moisés. A Bíblia diz, quando nós lemos aqui o Evangelho de Marcos, que Zípora não era uma mulher muito fácil não, querido. Desculpa, mas Zípora era carne de pescoço. Zípora, misericórdia. Se nós lermos, nós não vamos ter tempo de fazê-lo agora, diz que quando Moisés começa a missão dele, Zípora não concorda, questiona. A Bíblia diz que Zípora chega diante de Moisés e fala para ela, olha, tu és esposo sanguinário. E a Bíblia diz que Zípora, ela mesma, pega uma pedra afiada, rasga ali os prepúcios dos filhos de Moisés e joga aos pés de Moisés os prepúcios. Primeiro, Zípora não poderia fazer aquilo porque ela não era sacerdotisa. Zípora não poderia fazer aquilo porque ela não era patriarca. Mas ela o faz e confronta Moisés. Sabe, mulheres e homens, não sejam como Zípora. Se teu esposo ou tua esposa está caminhando, não seja opositor dele ou dela. Deixa ela caminhar, deixa ele caminhar. Não seja alguém que impede ou limita o andar dela com Deus. E quando Zípora faz isso, a Bíblia diz que Moisés despede Zípora e ela vai morar com Jetro. Literalmente Moisés fala, vai para casa do teu pai, então fique lá. Depois que o povo já havia sido libertado, depois que o povo já tinha passado por toda aquela circunstância que aconteceu no Egito, e Moisés já estava com o povo no deserto, Jetro aparece novamente com Zípora, sua mulher, e os seus filhos, depois de anos. Sabe, querido, eu penso que Moisés só pôde cumprir a sua missão porque ele
preferiu ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando para você despedir sua esposa, misericórdia. Mas eu estou falando que você precisa preferir a voz de Deus. Porque se Moisés tivesse ouvido a Zípora, talvez a história do povo de Israel teria sido diferente. Mas Moisés preferiu ouvir a Deus. Ele não ouviu a afronta de Zípora. Ele ouviu a voz do Senhor e continuou. Sabe, querido, você não deve abrir mão da sua família. Mas principalmente, você não pode abrir mão de Deus. E no Evangelho de Marcos, querido, eu encontro algo inspirador. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Diz assim: Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até a terra do mar Galileia, através do território de Decápolis. Trouxe-lhe um surdo, um gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e tocou-lhes na língua, e com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriu os ouvidos e o impedimento da língua. Logo se defez e falava perfeitamente. Sabe, eu trouxe esse texto do Evangelho que eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa manhã. O Efatá de Deus. Eu quero profetizar nessa manhã o Efatá de Deus. Aquilo que precisa se abrir. A lepra que precisa sair. A cura que precisa chegar, o milagre que precisa vir. Querido, eu não sei o que precisa ser refatado na sua vida hoje. Mas eu quero, em nome de São Jesus, declarar que o Efatá de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Se coloque de pé, vamos orar nesse instante. Eu queria que você começasse a orar e declarar: Senhor, que venha o teu Efatá sobre a minha vida. Senhor, que toda lepra que está na minha alma, no meu coração, na minha mente, venha a ser curada. Senhor, perdoe pelas minhas confusões, perdoe pela minha ignorância, perdoe, Senhor, pelas minhas afrontas, perdoe, Senhor, se eu tenho sido, juiz da vida do meu irmão. Deus, que venha o teu milagre sobre a minha vida, muda a minha história, faz, Senhor, o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus, comece a orar pela sua vida nessa hora, comece a declarar o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus.